Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estudante Douglas de Souza Rodrigues da Silva, do Prof. Mate, o FRPE, tá bom? Disciplina de números e funções. Vamos à resolução da questão 3.2 da lista de aula, tá bom? Questão 2 da MA11 2013, tá? Provas nacionais, acerca do tópico funções, tá? Diz assim pra gente: sejam f de A em B, seja f de A em B, uma função injetiva, e sejam x e y subconjuntos do domínio de f. Mostre que f de x interseção y é igual ao f de x interseção f de y, indicando em qual ponto da demonstração estamos usando a hipótese da injetividade. E na letra B, a igualdade dos conjuntos continua valendo sem a hipótese de que f é injetiva? Justifique sua resposta com uma demonstração ou um contra-exemplo. Então vamos à solução, começando pelo item A. Beleza? Bom, para mostrar que f de x interseção y é igual a f de x interseção f de y, basta mostrar que a inclusão, né, entre esses conjuntos é recíproca. Ou seja, basta mostrar que f de x interseção y está contido em f de x interseção f de y e f de x interseção f de y está contido em f de x interseção y. Beleza? A gente tem que mostrar que a continência vale em ambos os sentidos. Beleza? Então vamos mostrar a ida. Ou seja, vamos mostrar inicialmente que f de x interseção y está contido em f de x interseção f de y. Beleza? Então seja y pertencente a f de x interseção y. Ou seja, y é um elemento na imagem desse conjunto, né? Na imagem do conjunto x interseção y pela função f, tá bom? Bom, então, existe um elemento A pertencente a x interseção y, tal que o f de A é igual a y. Beleza? Bom, como A pertence a x interseção y, segue que A segue, deixa eu só consertar aquele segue ali, segue que A pertence a x e A pertence a y, ele está na interseção. Logo, o f de A, que é y, pertence ao f de x, pois A está em x, e o f de A, que é y, tá bom? Pertence ao f de y, pois A está em y. Ou seja, assim, a gente mostra que o y pertence ao f de x e o y pertence ao f de y. Logo, y pertence ao f de x, interseção f de y. Portanto, a gente prova que o f de x interseção y está contido no f de x interseção f de y, pois ao pegar um elemento lá no f de x interseção y, a implicância é direta, imediata, que ele também está no f de x interseção f de y, beleza? Uma observação, antes de prosseguir para a próxima parte da demonstração, é que na primeira parte, ou seja, na ida, não há qualquer hipótese de injetividade, não precisa da função ser injetiva. Logo, essa primeira inclusão aqui não carece da hipótese de injetividade. Show de bola? Ela vai valer em qualquer caso, sendo injetiva ou não. Beleza. Reciprocamente, provemos que o f de x interseção f de y está contido no f de x interseção y. Ou seja, vamos mostrar a volta, tá bom? E é exatamente nessa volta que a gente precisa que a função
seja injetiva. E é por isso que o item B será falso. Vamos lá? Vamos tentar fazer uma construção similar à ida, tá bom? De demonstração. Então, seja y pertencente a f de x, interseção f de y. Tranquilo até aqui? Bom, como x está nessa interseção, segue, é imediato, tá? Você concluir. Então, o y pertence ao f de x e o y pertence ao f de y. Beleza? Ok. Bom, dessa forma, existe um elemento A pertencente a x e também existe um elemento B pertencente a y, tais que, colocar do outro lado, o f de A é igual a y e o f de B é igual a y, tá bom? Como y está na interseção de f de x com f de y, esse y pertence tanto ao f de x como ao f de y. Logo, tem que existir um cara lá em x, tal que o f desse cara seja y, e um cara lá em y, tal que o f desse cara seja y. Ou seja, existe um A lá em x, tal que o f de A é y. Existe um B lá em y, tal que o f de B é y. Certo até aqui? Ok. Mas f é injetiva. Assim, se o f de B é igual ao f de A, pois ambos, né, são iguais a y, necessariamente eu tenho que ter A igual a B. Essa é a definição, né? Dois elementos diferentes têm imagens diferentes. Analogamente, se as imagens são iguais, os elementos precisam ser iguais, tá? Afinal de contas, eu estou numa função injetiva. É exatamente nesse ponto que a gente está usando a injetividade, tá bom? Assim, se o A é igual ao B, o f de A, que é y, o f de A, que é y, pertence, a gente já falou que pertence ao f de x, né? O A igual ao B, deixa eu só acender a luz aqui. Continuando, deixa eu só... Ok, voltando à luz. Assim, eu tenho que o A pertence a x, a gente já sabia, e como o B, né, e o A, e como A é igual ao B, e o B pertence a y, eu posso trocar esse B por A. E o A pertence a y, tá? Logo, o A pertence a x, interseção y. Segue que o f de A pertence, que é o y, pertence ao f de x, interseção f de y. Logo, f de x, interseção y, f de x, interseção f de y, está contido no f de x, interseção y. Pois eu peguei um elemento lá naquele conjunto f de x, interseção f de y, e aí a gente mostra que ele está contido, que ele pertence, perdão, a f de x, interseção y. Tá bom? Logo, como eu mostrei que a inclusão vale tanto na ida como na volta, portanto, o f de x, interseção y, é igual ao f de x, interseção f de y. Tranquilo? Tá bom. Então, o item A está respondido. Se a função é injetiva, aquela igualdade ali é verdadeira. Tá bom? E a letra B? Bom, letra B, a pergunta é: a igualdade de conjuntos vale-se a hipótese de que f é injetiva? Claro que não. Não. Pois, se f não é injetiva, não podemos
garantir. Ó, a gente pode garantir sempre, tá? Que f de x, que é essa parte aqui, ó, interseção y, está contido no f de x, interseção f de y. Isso não precisa de injetividade. Mas essa volta aqui, essa aqui, deixa eu só grifar a correta. Deixa eu apagar aquilo ali. Essa volta aqui, vou grifar aqui de amarelo. Essa aqui a gente não consegue garantir sem a hipótese de injetividade. Ou seja, pois não podemos garantir f de x, interseção f de y, contido em f de x, interseção y. A ida a gente consegue, a volta não. Bom, vou mostrar um exemplo, um contra-exemplo, tá? Tome f de R em R com f de x, qualquer função que não tenha injetividade, né? Que não seja injetiva nesse conjunto aqui, nesse domínio R, né? Vou pegar a função x ao quadrado, tá? Então, tome f de R em R com f de x igual a x ao quadrado. Sejam subconjuntos x, y dos reais, tais que o x seja do menos 3 até o zero, você inclui o zero, e o y seja do 1, tá bom? Seja do 1 até o 4. Note que x interseção y é vazio, tá bom? Não há interseção entre esses dois conjuntos, né? Porque o primeiro vai do menos 3 ao zero, sem incluir, e o segundo vai do 1 ao 4, sem incluir os extremos. Não há interseção. Logo, note que x interseção y é vazio. Logo, o f de x interseção y também é vazio. Mas, por exemplo, se eu pegar aqui o x igual a 2 e colocar lá na regra, né, dá 4. Perdão, gente. Se eu pegar o x aqui igual a menos 2, no primeiro conjunto x, e colocar lá na regra, dá 4. E se eu pegar o 2 aqui, também dá 4. Então, notem que 4 pertence ao f de x e 4 pertence ao f de y, né? Porque eu posso pegar o 2 aqui, posso pegar o menos 2 aqui, e ao jogar na função, essa função retorna para a gente, né, a regra dela, o 4, tá bom? Então, 4 pertence a f de x e pertence a f de y. Logo, 4 pertence a f de x, interseção f de y. Dessa forma, o f de x, interseção f de y, é diferente de vazio. Porque eu mostrei que tem um cara lá. Beleza? E, portanto, esse cara aqui é vazio. Esse cara aqui não é vazio. Logo, esses conjuntos são diferentes. Isso acontece porque a função não é injetiva, tá bom? Então, não posso garantir a igualdade sem que a função seja injetiva. Se não for com contra-exemplo, o letra B, a gente poderia fazer assim, ó. Outra forma. Para o item B. Para o B, tá bom? Seja f de A em B, uma função qualquer, tá bom? Não injetiva. Agora, um caso mais geral, não precisa se restringir a um contra-exemplo, né? No caso geral, considera uma função de domínio A contra domínio B, que não é injetiva, tá bom? Bom, se não é injetiva, então, existe xy pertencente ao domínio, com x diferente de y, de modo que, tais que, o f de x é igual ao f de y. Afinal de contas, a função não é injetiva, tá bom? Então, eu tenho dois elementos diferentes com a mesma imagem. Não é injetiva, pode acontecer isso aqui. Ponha um conjunto x unitário. Só com esse elemento aqui, ó,
É melhor colocar aqui A e B, né? Para não confundir. Então, existem A e B lá no domínio, tá? Deixa eu só consertar aqui para não confundir o X com o Y. Com o X com o Xão, tá? Então, existem A e B no domínio. Eles são diferentes, tais que f de A é igual a f de B. Tá bom. Então, ponha x igual a A e ponha y igual a B. Conjuntos unitários, tá bom? Bom, tem-se claramente que x interseção y não é vazio. Perdão, é igual ao vazio. X interseção y é vazio, porque A é diferente de B. Logo, assim, o f de x interseção y também é vazio. Tá bom? Ok. Mas o f de x interseção o f de y não é vazio. Por quê, professor? Porque o f de Azinho é igual ao f de Bzinho. Logo, essa interseção aqui é igual ao f de A. Ou é igual ao f de B, é a mesma coisa. Ou seja, é diferente de vazio. Tá bom? Portanto, o f de x interseção y é diferente do f de x interseção f de y. Eu só posso garantir a igualdade no caso em que a função é injetiva. Tranquilo? Espero que vocês tenham compreendido.